Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, ou melhor, fundos de investimentos imobiliários. Você sabia que fundos de investimentos imobiliários pode dar a você, mensalmente, um pequeno residual relativo a todo o lucro que ele obtém? Os fundos imobiliários nada mais são do que uma organização que é constituída para comprar ativos. Esses ativos podem ser shopping centers, podem ser galpões logísticos, pode ser unidades hospitalares, por exemplo. E o objetivo é um só: alugar e receber os valores dos aluguéis mensalmente, onde 95% do rendimento é distribuído entre os cotistas. Os cotistas podem ser eu, podem ser você. Qualquer pessoa que tenha a intenção de comprar uma cota junto à Bolsa de Valores. Ou melhor, qualquer pessoa que queira comprar no mercado secundário uma cota daquele fundo. A cota ela tem valor igual, ela não se difere. Independentemente de comprar apenas uma cota ou comprar 100 cotas, o valor é o mesmo. Hoje os melhores fundos estão ali variando entre 80, 100, 120 reais cada cota. Mas você pode comprar apenas uma se for o caso. Nós temos tipos de fundos imobiliários de tijolos e temos fundos imobiliários de papel. Ainda temos outros tipos de fundos imobiliários, mas a gente vai falar especificamente desses dois. O primeiro tipo, o FII, tijolos, nada mais são do que os imóveis físicos, os galpões, as lojas, os shopping centers como um todo, a tudo aquilo que se compra que realmente são os tijolos, é feito de tijolo, são físicos. E os de papéis têm lastro nos físicos, mas eles não são físicos, são apenas direitos de recebimento. As LCIs, os CRIs, todos eles são papéis lastreados em imóveis físicos. Alguém, por exemplo, compra um imóvel na planta, mas não tem o dinheiro para pagar e parcela isso por vários e vários anos. Quem vende o imóvel não quer ficar esperando, por exemplo, e lança as LCIs e os CRIs no mercado. Existem fundos imobiliários monoinquilino e existem fundos imobiliários multi-inquilinos. Normalmente, os investidores optam mais por comprarem fundos imobiliários multi-inquilinos, porque diminui o risco. Se você tem um shopping center e 2 ou 3 lojistas saem desse shopping, você continua com todas as outras lojas alugadas, ainda assim recebendo um determinado aluguel por mês. Quando você tem um prédio e esse prédio, ele todo pertence a um único inquilino, uma vez que ele saia, nós entramos ali num processo de vacância, que é quando o imóvel fica desocupado. Nesse caso, ficaríamos também sem receita. A receita dos imóveis físicos vem dos aluguéis. Logo, precisa ter inquilino para que você também passe a ter um rendimento no final do mês. Para se comprar fundo imobiliário, se utiliza do mesmo modelo de compra de ação. Você acessa uma corretora através do Homebroker e através de um ticket, você coloca lá o código do fundo imobiliário que você deseja comprar, abre uma ordem de compra e emite essa ordem de compra a mercado. Vou te mostrar na tela do computador como se faz para poder comprar e vender um fundo imobiliário. Pronto, gente, já estou aqui no meu Homebroker, tá bom? Acessei aqui a tela do meu computador, já acessei aqui a minha conta na corretora, a XP Investimentos, que é uma das contas, né? Uma das corretoras onde eu tenho conta. Observe que está cru, né? Esse Homebroker, ele não tem nenhum book de ofertas, né? Então a gente vai para fazer aqui a simulação, a gente pode muito bem vir aqui. Lembrando que todo Homebroker ele tem o seu layout próprio, tá? Layout próprio, esse é o layout do Homebroker da XP. Comumente eles costumam atualizar, trazendo melhorias. Nesse momento que eu estou gravando, esse é o layout atual. Então eu vou aqui em Book de Ofertas. No momento que eu clico aqui, eu vou dar uma clicada para vocês perceberem aqui o que acontece. Pronto. Então ele me dá aqui um book de ofertas vazio, esperando que eu insira algum código de ativo, né? Como eu falei, o fundo imobiliário ele também tem um código, né? Ele tem um ticket. Então eu vou clicar aqui e vou digitar um ticket de um fundo imobiliário qualquer aqui que tenha no mercado. Eu vou colocar aqui, por exemplo, BCIA.
Lembrando que não é sugestão de compra, tá, gente? Até porque a gente não pode fazer sugestões de compra de determinados ativos, ou melhor, de ativos como um todo. Então aqui eu já coloquei, observe que apareceu, ó, BCIA 11, FI, né? Fundo de investimento imobiliário. Cliquei, ele está me dando aqui o valor de mercado, né? O valor de mercado de R$ 82,97. A variação aqui que ele teve durante aqui o dia. E aqui eu tenho, olha só, uma aba chamada aqui vender e uma aba chamada comprar. Em outras palavras, esse fundo de investimento eu posso comprar ele clicando aqui. Observe aqui que teve, aqui tem os últimos preços, né, de negociação, os últimos valores de negociação, as últimas quantidades que foram compradas e também que foram vendidas. Eu vou clicar aqui em comprar e aí vocês observam, aparece aqui uma aba, uma telinha, e nessa telinha é onde eu ponho aqui as informações que eu quero a respeito dessa compra. Então eu tenho aqui o código do ativo, que é o BCIA 11, lembrando, estamos falando de fundos imobiliários. Aqui a quantidade de cotas, né, que você deseja adquirir, eu vou colocar aqui que eu quero 10 cotas, sendo cada uma cota a R$ 82,97, logo 10 cotas vai me sair a R$ 829,70. Aqui eu tenho a validade aqui no caso hoje, né? É como se eu fosse enviar a ordem hoje para a compra, e aqui eu tenho um local para colocar a assinatura eletrônica que a corretora me passa no momento em que eu faço a abertura da conta, tudo bem? Então, uma vez que eu coloque aqui as informações do ativo, quantidade, preço, a validade e a assinatura eletrônica, não tenho o que fazer, é só clicar no botãozinho aqui azul, enviar a ordem, e essa solicitação de compra ou essa ordem de compra vai ser enviada para a Bolsa de Valores, e logo que chegar lá, havendo alguém que esteja vendendo esse fundo, claro, normalmente tem, diariamente são negociados aí milhares e milhares e milhares de reais em fundos imobiliários, eu vou conseguir comprar 10 cotas por esse preço aproximadamente, tá bom? Se eu quiser vender, eu posso usar a aba vender, que é essa aqui. Uma vez que eu clique em vender, eu posso fazer o efeito inverso, ou seja, se eu tiver o fundo BCIA, se eu tiver cotas do fundo BCIA 11 na minha carteira, eu posso vender também da mesma forma. Digamos que eu queira vender aqui apenas 5 cotas desse fundo a R$ 82,97, eu vou ter aí um resultado, ou seja, eu vou receber por essas 5 cotas R$ 414,85 aproximadamente. Novamente eu coloco a validade da ordem e aqui eu coloco a assinatura eletrônica que a corretora me passa e finalmente mando enviar. Basicamente é isso já. Basicamente é isso, tá, gente? Não tem muito mistério não. Feito via Homebroker. Se eu quiser comprar um segundo fundo ou quiser vender um segundo fundo, eu posso utilizar os espaços livres aqui, mandando inserir um outro book de ofertas, clicando aqui, escolhendo um outro fundo de investimentos qualquer. No caso aqui, fundos imobiliários, que é o que a gente está utilizando. Posso escolher qualquer outro e novamente fazer o mesmo processo. Esse aqui já está a R$ 99,64. Houve uma variação. Hoje houve uma variação de 1,36%. Da mesma forma, posso vender, posso comprar e aí é só fazer o pagamento e o recebimento de forma eletrônica. Lembrando que toda transação de pagamento e recebimento é necessário que exista saldo, né? Para comprar, eu preciso ter saldo na corretora para poder comprar, tem que ter saldo já aportado, depósitos já realizados. E para vender, desde que eu tenha as cotas já compradas, eu posso vender em esse dinheiro, ou seja, esse valor vai ser creditado na minha corretora. Uma vez que o dinheiro chega na corretora, eu posso comprar novos ativos ou posso mandar resgatar e receber esse dinheiro na minha conta corrente, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a outra tela. Fundos imobiliários também é uma renda variável. Risco a mercado. Horas o fundo vai estar mais alto, horas o fundo vai estar mais baixo. A liquidez também hoje, mesmo sendo quase impossível você não vender um lote de FII no mesmo dia, depende também da quantidade de cotas que você tem.
hoje se vende com muita facilidade, mas mesmo assim não é tão líquido como as ações. Até pelo fato do valor de uma cota de FIIs ser um pouco mais elevada que as ações, isso também dificulta um pouco mais a liquidez. Fundos imobiliários não é comprado diretamente com o gestor do fundo. Não, normalmente você compra no mercado secundário, na Bolsa de Valores através do home broker. Com respeito à tributação, existe sim uma tributação de 20% sempre que existe ganho de capital. Ou seja, se você vende as suas cotas de fundos de investimento imobiliário em um determinado mês e houve ganho em cima daquela venda, com certeza você vai precisar fazer o pagamento da tributação em 20% em cima do ganho. Vou dar um exemplo. Se você comprou uma cota e ela custava R$100 e agora você vendeu e ela está custando R$200, você teve um ganho de capital de R$100 entre a sua compra e a sua venda. Sobre esses R$100 você vai ter que pagar 20%, que seria R$20 para o imposto de renda. Existem alguns casos que também vai haver tributação sobre os dividendos, mas são casos raros. Um dos casos, por exemplo, é que você não contenha, ou seja, você não seja dono de mais de 10% do valor total de um fundo imobiliário. O que seria muito. Hoje, alguns fundos imobiliários ultrapassam aí bilhões, mais de R$1 bilhão. Outra ocasião que você também poderia ser tributado no recebimento de dividendos seria se, por exemplo, o fundo não tivesse listado em Bolsa de Valores. Mensalmente é divulgado também o Dividend Yield, ou seja, é feita uma apuração de resultado e os rendimentos são distribuídos proporcionalmente em cotas. Se você tem uma cota e vai receber 50 centavos, seria a mesma coisa de você ter 50 cotas e receber 50 centavos por cada uma. Uma das grandes sacadas que muitos investidores fazem hoje é distribuir a sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Não só pelo fato de ter o fundo, mas o fundo ele tem setores diferenciados que, num caso de crise, um se comporta melhor que o outro. Exemplo, eu posso ter fundos imobiliários na rede hospitalar, eu posso ter fundos imobiliários em shopping centers, eu posso ter fundos imobiliários em agências bancárias, eu posso ter fundos imobiliários em prédios comerciais. Então, normalmente, os investidores fazem uma diversificação da carteira dentro do próprio fundo de investimento imobiliário, setorizando para não sofrerem impactos tão significativos num momento que tiver alguma turbulência política ou econômica no mercado. Vou te mostrar agora na tela do computador o site que você pode utilizar para ver as características dos fundos imobiliários e outras coisas relevantes também no momento de você comprar e de você vender. Bom, gente, aqui a gente tem um site, tá? Que fala basicamente de FIIs, é o site fiis.com.br. Ele tem aqui realmente muitas informações a respeito dos FIIs, né, disponíveis no mercado. Fala aqui sobre as atualizações, notícias, artigos, temos também relatórios de dados, e-books, etc. Aqui nós temos uma lista dos FIIs, ou seja, uma lista dos fundos imobiliários, certo? Pronto, ele vai me dar aqui uma lista, ó, todos os FIIs, né, listados na Bolsa de Valores e ordenados pelo seu código. Encontre o seu fundo imobiliário. Aqui eu vou encontrar todos os fundos imobiliários disponíveis, né? Aqui eu tenho o nome de cada um deles, tá vendo? Eu vou escolher aqui um HGL11, esse aqui é um fundo de logística, ó. HGL11. É interessante que aqui você pode observar que ele mostra, ó, que é um fundo de logística, né, que é um fundo de créditos imobiliários, né, que é um fundo aqui de hedge, tá? Que é um fundo de shopping, tá? Que é Hedge Brasil Shopping. Então eu vou clicar aqui no HGL11 e ele vai me abrir aqui, né, o ticker dele. Permite você seguir o fundo para você saber o que está acontecendo, né, com esse fundo no mercado. Aqui ele vai mostrar o último rendimento. Esse fundo, né, ele rendeu no último mês, ele rendeu aqui R$1,10. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem tinha uma cota desse fundo no final do mês, desse mês passado, recebeu aí
R$ 1,10 por cada cota, tá bom? O patrimônio líquido desse fundo é de 3 bi, tá? E o valor patrimonial dele por cota é de 147,09. Então pronto, aqui a gente sabe exatamente, aqui a gente sabe quanto foi o último rendimento, qual é o valor patrimonial do fundo, e um pouco mais abaixo a gente vai descobrir mais informações a respeito desse fundo, tá certo? Então, por exemplo, quem é o administrador? É o Credit Suisse, né? Redding, Grifols. Aqui a gente tem os dados, o site, a gente também tem os e-mails, o e-mail, né, do administrador. Aqui tem algumas outras informações relevantes. Qual é o tipo de fundo? É um tipo tijolo, tal, tipo tijolo, galpões, né? Como se trata aqui de um fundo logístico, logo fica muito característico que seja do tipo galpões. O tipo Ambima é uma renda de gestão ativa, ou seja, é onde tem uma pessoa responsável, uma gestão responsável por buscar sempre os melhores resultados, né? Existe aí o ativo e também o passivo. O passivo é quando esse fundo ele segue basicamente um índice. E aqui a gente tem um número de cotistas. Esse fundo tem 302.985 cotistas. E aí também nós temos o CNPJ, os dados do fundo, né? O fundo imobiliário do tipo tijolo, certo? É um fundo de investimento imobiliário do tipo Ambima, de gestão ativa, tá? Mostra aqui exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações industriais, né? E aí traz outras aqui, traz a performance do fundo nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses. Nós temos aqui os mínimos e os máximos, né? Temos também aqui a valorização nos últimos 12 meses, ele deu uma queda aqui. Mas lembrando que nós estamos falando de um fundo de bilhões, né? E que paga aí mensalmente os seus dividendos, então a gente tem que levar também isso em consideração. E é isso, gente. Últimos dividendos pagos, nós tivemos aqui o dividend yield de 0,67%, teve aqui alguns meses que ele ultrapassou aqui 1%, né? Chegou aqui a 1,3% de dividend yield, né? É a relação aqui entre o valor que você está recebendo e a cota, tá bem? Então foi aqui aproximadamente, a cota aqui ela estava em R$170 e como teve aqui um dividend yield de 1,3, cada cotista recebeu R$1,75 por cada cota. Tem alguns lugares aqui que você pode ver também as fotos dos fundos, aonde cada um está localizado, né? E entre outras informações. Então você pode explorar à vontade. Fica aí a dica desse site. Tem outros sites também, mas eu acho que aqui você já vai conseguir muita informação, tá bom? FIS.com.br